Eu acredito em fadas. Acredito, acredito, acredito. Nós, crianças criadas pela Disney. Pois é, mesmo quem não é das bruxarias já ouviu falar ou em algum momento já acreditou nesses serizinhos mágicos. Nossa imaginação é permeada pela imagem da fada boazinha, delicada e bela, inspirada pela imagem da Sininho que nos foi apresentada lá em Peter Pan. Mas será que as fadas são tão boazinhas assim? Se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza, o seu canal de astrologia, tarô e aquelas bruxarias. No mês de outubro, mês das bruxas e também de aniversário da Bruxeza, eu decidi trazer essa playlist especial para a gente celebrar essa data e para vocês tirarem um pouquinho da curiosidade de vocês sobre bruxaria. E no vídeo de hoje eu quero convidar vocês a rasgar o véu dos contos e conhecer um pouquinho mais sobre o país das fadas e tudo o que ele esconde. Bora lá? Para o senso comum, as fadas são elementais do ar, seres gentis, fáceis de contatar e com uma relação fluida com nós humanos, principalmente com as crianças. Mas a verdade é que as fadas pertencem a um universo muito particular, com uma gama variada de seres. O povo das fadas era muito conhecido e às vezes temido pelos povos celtas. Os celtas eram uma civilização que permeava o norte da Europa e inclusive até se estendeu por vários outros lugares, inclusive parte da Ásia Maior, cuja cultura ofertou muito do que nós conhecemos hoje como bruxaria. Os povos celtas conheciam as fadas como seres que habitavam as florestas, ou melhor, um universo paralelo que existia nesse ambiente conhecido por eles como o outro mundo. O povo das fadas tinha a sabedoria de transitar entre mundos, coisa que não era tão simples para nós humanos. Quando pensamos em fadas, logo a nossa imaginação já nos leva para aquele ser pequenininho, humanoide, com asinhas, mas o povo das fadas seria um conjunto de seres guardiões da natureza, de várias formas e tamanhos e que hoje nós entendemos como elementais. Esse povo era composto pelas pixies, pelos elfos, pelas salamandras, nereidas, goblins, como eu disse, de várias formas e tamanhos. Uma representação que nós temos na cinematografia seria o que nós vimos no filme da Malévola. Todos aqueles seres seriam então fadas, ou melhor, habitantes do país das fadas. Mesmo que tivessem várias formas e tamanho, na maioria das vezes, para nós, eles se apresentavam muito belos, o que atiçava muito a curiosidade dos humanos. Eles eram vistos quando queriam, e caso acontecesse, muito raramente, dele ser pego de surpresa, podia dar muito ruim para o humano enxerido. Os celtas tinham como base das suas crenças o respeito e a conexão com a natureza. Por isso, eles buscavam manter uma relação harmoniosa com esses seres. Canções, ritos e oferendas eram realizadas nas florestas para poder manter essa relação em equilíbrio. O povo das fadas era muito desconfiado. Por isso, se você queria ter algum contato com esses seres, você tinha que ter muita paciência e ter um coração muito bom. Por isso que, na maioria das vezes, quem era agraciado com essa visão eram as crianças. Caso você conseguisse conquistar a confiança de um desses seres, você podia ser presenteado com saberes sobre ervas, cultivos, curas do corpo e da alma. A ética e os valores das fadas era bem diferente dos nossos humanos. Por isso não era incomum que se contassem histórias de humanos que eram sequestrados ou de armadilhas que eram encontradas no meio da floresta. Humanos não deveriam adentrar ao mundo das fadas. E aqueles que acabavam entrando sem querer ou caindo em um círculo das fadas, que eram como chamavam essas armadilhas encontradas no meio da floresta, acabavam não retornando. Os raros casos que recebiam permissão de retornar, acabavam não encontrando as coisas como deixaram, muitas vezes não encontravam sua família, porque o tempo lá passa diferente. Um humano que passasse 3 dias no mundo das fadas poderia voltar e encontrar um mundo onde se passaram décadas. Alguns seres feéricos, como eram chamados, poderiam ser bem vingativos quando fossem afrontados ou desrespeitados.
Aproveitando essa pegada meio creepy do mês de outubro, eu separei 5 fadas que podem parecer levemente assustadoras. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o teu like e me seguir, porque toda semana nós temos conselho de tarô e sempre que tem alguma movimentação importante no céu, nós temos vídeos sobre astrologia. A fada Gianni procede da Sardenha. É uma fada fiandeira que se destaca pela destreza das suas mãos e pelo dom mágico de predizer o futuro. O fio de sua roca simboliza o destino de cada um de nós. Todos os viajantes que visitavam a ilha de Sardenha ouvem a trágica história da bela donzela, que antes havia sido um gênio e hoje é uma mulher rejeitada pelo amor dos homens. Agora costuma ficar com sua roca ao pé das árvores. Ninguém sabe com certeza porque ela é amável com alguns e devora cruelmente outros. Todos os habitantes lembram a história daquele inglês inconsciente que se deixou seduzir pelo doce canto de Gianni, dom esse que ela usa para enfeitiçar os homens e atraí-los para sua cova. Durante uma semana inteira, o inglês contou que no caminho para a cidade, perto de uma cova escondida no bosque, todos os dias via uma bela mulher que o convidava a segui-la. Ele contou que a moça tinha os seios tão compridos que os levava sobre os ombros. Quando o inglês desapareceu, ninguém duvidou do que havia acontecido com ele. Dizem que Gianni o atraiu docemente e em seguida lhe ofertou a sua beleza. Quando ele ficou encurralado, a jovem não pôde deter seu incontrolável desejo e absorveu o sangue do homem até deixá-lo sem vida. Muitas vezes essa fada Gianni também é associada à imagem da mulher-aranha. Daoine Shide é um povo mágico da Irlanda. Eles moram no interior das colinas e no fundo dos lagos. São belos e vestem luxuosas roupas. Passam o dia celebrando festas, torneios e cavalgadas, nas quais ostentam sua riqueza. Uma manhã, algumas meninas brincavam na planície de Carterhall, quando um grupo de fadas, de seres maravilhosos que moravam no lugar, ordenaram que fossem embora. As meninas correram assustadas, mas uma delas decidiu ficar. Pouco tempo depois, um rapaz apareceu gritando para que ela fosse embora. Ele estava triste, porque muito tempo antes havia sido raptado pelas fadas. E quando viu um canto de um pintacilgo, se lembrava de casa. A menina se ofereceu para libertá-lo, e o jovem lhe explicou que no dia 1º de novembro teria de se esconder na floresta e esperar a cavalgada das fadas. Assim que o visse, ela deveria agarrá-lo e não soltá-lo. No dia 1º, a menina esperou escondida na floresta. Primeiro passou a rainha, escoltada por soldados. Atrás deles marchavam as fadas e no final vinha o jovem. A menina correu para abraçá-lo, mas a rainha, com um grito, o transformou em um lagarto. A menina não soltou. Um novo grito o transformou em uma serpente, mas ela também não o soltou. Um terceiro grito o transformou em águia, e ainda assim ela não o soltou. A águia perdeu as forças e caiu. Ao romper o feitiço, as fadas continuaram o desfile, enquanto o rapaz recuperava sua liberdade. Corrigans, as ninfas da Inglaterra. Nas noites de lua cheia saem para se banhar com seus raios e adoram a música e a poesia, celebram uma grande festa para a chegada da primavera. Na Inglaterra, as Corrigans protegem as fontes e cuidam para que ninguém as estrague. À noite, saem à superfície para tomar banho de luar, porque dizem que assim ficam belas e brincam com a água, enquanto entoam belas canções. Uma manhã, um caçador entrou na floresta. À medida que avançava o dia, o calor ia ficando insuportável, de modo que ele foi procurar uma fonte onde pudesse beber. Andou um pouco, olhando para todos os lados, mas não encontrou nenhuma. Quando tinha perdido a esperança e achava que morreria de sede, viu entre as árvores um riacho de águas cristalinas. Dentro do riacho, uma bela mulher de cabelos louros penteava o cabelo. — Por que está me olhando? Quem lhe deu permissão? Gritou a mulher. — Se você não se casar comigo, vai morrer dentro de 3 dias. O homem tratou de explicar que não podia se casar com ela, que já era casado, e seu único mal havia sido se aproximar do riacho para beber água, mas a mulher se mostrou inflexível. Vendo que não podia convencê-la, o homem foi embora, deixando-a falando sozinha. 3 dias depois,
Uma pontada no coração acabou com a sua vida. Percebemos aqui que assédio se resolve de outro jeito para os povos feéricos. Essa daqui, a pronúncia me pega. As Tiluitids, as fadas de vestes vaporosas. Moram em covas debaixo da terra ou na água e são felizes, dançam em círculos sobre a grama. Essas curiosas fadas são conhecidas em Gales. Conta uma lenda que, em uma tarde, enquanto duas dessas fadas brincavam alegres de mãos dadas, foram descobertas por um ancião, que estava um pouco desorientado. O homem se aproximou, tropeçando, e quando estava chegando, caiu no sono no meio do círculo onde as duas fadas brincavam tranquilas. Lembram do círculo das fadas? Elas ficaram tão aborrecidas por terem sido interrompidas daquele modo que decidiram dar um castigo ao homem. Colocaram deitado de barriga para cima e cobriram seu corpo com folhas e amarraram suas mãos e pés para que ele não se movesse. E assim o deixaram durante vários dias. Os familiares preocupados saíram a procurá-lo, mas como estavam escondidos entre as folhas, passavam perto deles sem vê-lo. Depois de um tempo, as fadas, que também tinham bom coração, sentiram pena de seus familiares e decidiram soltá-lo. Então desamarraram as cordas e o acordaram. Quando o homem chegou em casa, ela estava totalmente diferente. Bateu na porta e foi recebido por uns jovens que ele não reconhecia. Embora tivesse transcorrido apenas alguns dias da vida das fadas, muitos anos haviam passado fora daquele círculo. O tempo passa diferente por lá. Banshee, a choradeira da Irlanda. A Banshee se apresenta chorando diante das famílias nobres mais antigas para anunciar a morte próxima de um parente. Aparece nas janelas e seu choro e lamento acorda os que estiverem por perto. Além de amigos e parentes, Banshee é o ser que mais chora quando algum membro de uma das famílias antigas da Irlanda está prestes a morrer. Quando são muitas as Banshees que se apresentam chorando, isso significa que a pessoa que vai morrer é um membro muito importante da família, normalmente o pai. Uma noite, os convidados de um castelo decidiram se deitar depois de uma longa e divertida jornada de caça e jogos. Ainda não haviam chegado todos, mas alguns estavam cansados demais para esperar. Era por volta de 2 da manhã quando o vento acordou a condessa. Os galhos das árvores se mexiam, agitados, e parecia que ia cair um dilúvio. A condessa olhou pela janela e viu o rosto de uma mulher que a olhava do lado de fora. Sua tez era branca, muito pálida, e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Um vestido branco cobria seu corpo, e o vento agitava os seus cabelos. A mulher parecia jovem, mas a expressão do seu rosto assustado estava descomposta, alterada pela dor. Talvez os raios da lua luminosa desfigurassem o seu rosto. A condessa teve medo e correu para procurar ajuda dos corredores. Embaixo batiam na sua porta com força. 4 homens traziam o corpo sem vida do anfitrião para casa, mas ninguém se lembrava em que momento ele havia desaparecido. Quando os últimos chegaram, encontraram seu corpo sem vida junto a uma árvore escondida no bosque. Eu espero que vocês não tenham ficado com medo de fadas depois desse vídeo. As fadas são seres muito antigos, estão aqui muito antes de nós e merecem todo o nosso respeito. E pelo que podemos perceber, fadas não são boas nem ruins. Tudo vai depender da audácia do humano que for lá importunar esses seres. Ainda assim, eu continuo sendo defensora da ideia de que devemos ter um cantinho no nosso jardim para honrar os seres feéricos. Afinal, pelo que a gente entendeu aqui nesse vídeo, vale muito mais a pena ter uma fada como amiga do que como inimiga. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho que ao longo desse mês nós teremos muito mais vídeos assim. Me sigam nas outras redes para acompanhar todo o meu conteúdo. Em todas elas eu sou @Dani_Bruxeza. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!